na tábua do coração, para não pecarmos contra ti. Assim oramos em nome de Jesus. Vamos lá, pode colocar o tema da doutrina de hoje. Aleluias. Primeira doutrina do ano, né? Primeiro estudo bíblico do ano. Qual o tema desse nosso primeiro estudo bíblico, né? Eu glorifico a Deus porque essa igreja, ela não abre mão, né? De ensino, de palavra, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu só conheço 2 igrejas, né? Eu tentando trazer a memória aqui, 2 igrejas que permanecem nesse culto de ensino, né? Uma delas é uma igreja muito conhecida. Eu estava, antes de vir para aqui, eu estava ouvindo, né? Uma parte, eu não consegui ouvir tudo não. Estava passando ao vivo. A igreja Vitória em Cristo, eles estão com um culto às quarta-feira, que é um culto de ensino, 5 horas da tarde. Aí você fala assim, devia ter o quê? Umas 200 pessoas, pastor? Na parte de baixo, não tinha lugar não. O povo todo lá. Então assim, é bom que ainda tem igreja que ensina e tem quem queira aprender. Amém? Primeira doutrina do ano, primeiro tema é uma pergunta. Amém? Quem pode falar junto comigo? Quando eu disser já, tá bom? 1, 2, 3 e já. Quem Deus quer usar? Quem Deus quer usar? Palavra. Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando. O que Deus conclamava? Quem enviarei? E quem irá por nós? Amém? Pode se assentar. Troca o microfone para mim aqui, por favor, que não vai dar para regular agora. Pega o outro ali para mim. Rapidinho, bom? Vamos falar sobre o tipo de pessoa. Quem são as pessoas que Deus quer usar? Mas antes de eu falar quem são as pessoas que Deus quer usar, aleluia. Sempre bom esse microfone primeiro dar uma regulada, né? Para depois a gente usar. Primeiro eu preciso entender uma palavra que, quando nós entendemos o significado dela, isso vai abrir a nossa linha de entendimento e vai mudar muita coisa na nossa vida, tá? Vamos lá. Primeira palavra que eu vou mencionar ela, e eu fiz questão de trazer o significado dessa palavra, porque nós já ouvimos muitas pessoas. Quem já ouviu esse texto bíblico em pregação, irmãos? Isaías capítulo 6, né? No ano que morreu o rei Uzias, né? Eu entrei no templo e tal. Inclusive essa mensagem foi pregada aqui ontem. Quem estava no culto aqui ontem? Né? Ontem foi falado basicamente sobre fidelidade de Deus. O pregador ontem falou sobre a fidelidade de Deus aqui ontem, né? E Deus falou muito comigo nessa mensagem ontem. Mas eu não quero falar sobre fidelidade, para você ver como a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. 2 pessoas pegam o mesmo texto, um prega sobre fidelidade, e hoje a gente vai falar sobre quem Deus quer usar dentro do mesmo texto. Quem está conseguindo entender? Amém? Deus faz essas coisas, tá? Então vamos lá. Eu preciso primeiro entender o significado da palavra, porque eu preciso entender como que Deus está falando, ok? A maneira como se pronuncia uma palavra ou uma frase faz toda a diferença, sim ou não? Uma pessoa que fala calmo, você não vai subentender que ele está desesperado, é ou não é verdade? Mas se a pessoa estiver gritando,
Se o teu filho falar baixo é uma coisa, não é? Mãe, vem aqui. Mas se teu filho falar assim: ô mãe, mãe, o que você faz? Hã? Sai correndo, é ou não é? Quem aqui já aconteceu do filho dar um grito e tu sai desesperado? Quando tu chega lá, aí ele tá assim: não, que eu queria isso. Você quer me matar do coração? Não dá vontade de dar um peteleco? Sim ou não? Nem era tão urgente, não é? Mas a forma de pronunciar, o tom de voz vai expressar alguma coisa. Quem está conseguindo me entender, diga amém. O texto vai usar um termo, uma palavra. O texto vai dizer que o Senhor está conclamando. O Senhor não está falando assim. Quando Isaías ouve, Deus não está falando assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não está falando assim. Olha o significado de conclamar. Conclamando. Olha isso. Está lá embaixo. Conclamando vem. Volta. Passarinho voltando. Opa. Conclamando vem do verbo conclamar. Conclamar é o mesmo que berrando, bradando, clamando, gritando, vociferando, vozeando, contestando e reclamando. Muda muita coisa, sim ou não? É como se Isaías estivesse querendo, por palavras, demonstrar, relatar o que ele está vendo com os olhos e ouvindo. Isaías está dizendo que Deus está berrando dentro do templo e está dizendo: quem que eu vou usar? Quem está disponível? É como se Deus estivesse reclamando. É Deus falando assim: quem é que vai parar de ficar dando desculpa? É Deus falando assim: será que eu vou achar alguém que possa dizer: Senhor, pode contar comigo? Deus não está falando de maneira branda. Deus está gritando, berrando dentro do templo e dizendo: tem alguém disposto a fazer alguma coisa? Olha que coisa forte, irmão. É forte ou não é forte? Sim ou não, irmãos? Será que eu vou achar alguém que vai parar de falar não para mim? É Deus falando: por quanto tempo vamos dizer que não dá, que não posso, não conta comigo? Deus está bramando, presbítero Adriano. Quando eu entendo a expressão e a forma como está sendo falado, é diferente. Quem já se deparou com alguém pedindo socorro na rua? Quem já se deparou com uma pessoa faminta, de verdade? Não é faminto loroteiro não, que fala que quer comer alguma coisa. Aí, você tem uma comida para me dar aí? Você tem um negócio, paga uma coxinha para mim aí? Aí você fica assim, ó. Pô, o cara tá até rindo, né? Quem se deparou com uma pessoa falando assim: você poderia me ajudar, nem que seja com um bocado de arroz cozido? Você poderia me dar um prato de comida? Não precisa me dar dinheiro, só compra um punhado de comida. Pela maneira como ele fala, você consegue sentir através da expressão que tem alguma coisa, sim ou não? Deus está gritando dentro do templo, irmãos. Aí você fala assim, olha que coisa interessante, né? Quando você vê isso, você não consegue enxergar muitas pessoas ouvindo a mesma coisa. Eu não sei se o templo estava com atividades, né? O texto não dá detalhes. Nós não sabemos, né? Mas interessante que dentro de um templo, uma pessoa ouve a voz. Por quê? Porque uma pessoa vai dar a resposta. O que eu espero hoje aqui? Hoje aqui eu espero, quando Deus colocou essa palavra no meu coração,
Eu espero que Deus hoje ouça uma voz aqui dentro, uma voz. Se Deus ouvir uma voz aqui dentro dizendo o que Isaías falou, que eu vou falar depois, tem muita coisa grande que vai acontecer na bacia do Éden, São João de Meriti. Porque se você vê depois o que Isaías vai fazer, lê depois lá o que Isaías vai fazer depois que ele ouve a voz e responde para Deus. A vida dele nunca mais vai ser a mesma. Aquele que ouve a voz de Deus, quem ouve a voz de Deus, nunca mais permanece do mesmo jeito. Eu vou repetir, quem ouve a voz de Deus não tem como, irmãos. Não tem como ouvir alguém bramando, alguém reclamando. Interessante, irmãos, que o termo conclamar também, né, na forma de adjetivo, é usado também em plural, né? Por exemplo, eu posso usar conclamar se eu disser que uma multidão conclamava numa praça pública. Quem viu o que aconteceu lá na cidade de Belfort Roxo? Quem viu? Esses dias, né? Invadiram lá a prefeitura. Quem viu isso lá? Ninguém viu, não? Você não viu televisão, não? Invadiram lá a prefeitura e tal, queria quebrar, pessoas reclamando, querendo algo. Então pode ser usado no plural. Por quê? Quem está conclamando é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estão gritando dentro do templo, dizendo: quem eu posso usar? Quem é que eu posso usar? Esses dias, irmãos, deixa eu confessar algo aqui. Está sendo gravado, essa pregação até vai para internet depois. Mas talvez alguém veja, como esses dias alguém viu uma mensagem que eu não conheço. Essa pessoa ouviu a mensagem no YouTube, porque essas mensagens vão para o YouTube, e ela botou um comentário lá, e ela relatando que ela estava com a vida bem, pensando em desistir, em parar, e quando ouviu a mensagem de uma dessas doutrinas, dessas mensagens que a gente grava aqui e bota no YouTube, Deus reavivou a fé dele. Eu até me emocionei vendo o comentário, irmãos. Essas mensagens vão longe, sabia? Às vezes a gente fala assim pro povo assim: compartilha a mensagem do pastor dirigente, pô. Nem nos status. Aí eu vejo o pessoal compartilhando mensagem de um monte de gente que nem conhece, nem sabe como é que é a vida dele. Fala um monte de coisa boa, mas vai ver a vida. Tu não sabe nem como é que é a vida do camarada. O teu pastor, tu sabe o nome da rua, quem é a mulher dele, os filhos dele, de que forma ele vive. Teu pastor, tu sabe quem é. Mas esses caras não conhecem. Tu não compartilha a mensagem que a gente traz aqui, mas compartilha desses caras aí. Mas vamos dar prosseguimento. Eu estava esses dias, do nada, estava em casa, me bateu um aperto no peito. Eu falei assim: meu Deus, às vezes a gente tem que implorar tanto para alguém, para ajudar na igreja. Implorar, por favor, ajuda aqui no departamento, por favor. Por favor, ajuda aqui na cozinha, ajuda aqui no templo. Por favor, você tem como ajudar? Aí eu fiquei assim: Senhor, será que eu estou certo? Será que está certo fazer isso, Senhor? Será que tem que fazer isso mesmo? Será que eu não estou errado? Aí por isso que é bom ler a Bíblia. Aí o Espírito de Deus falou assim: você acabou de ler algo, volta lá para ler. Aí o Senhor me trouxe naquela passagem de Êxodo, em que a sarça está ardendo e Moisés se aproxima da sarça. Eu estou arrepiado aqui falando, irmão, porque eu lembrei do que Deus falou comigo, do que Deus me mostrou. Deus me mostrou, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, vou resgatar o meu povo de dentro do Egito com braço forte. E vai ser através de você. Escolhi você. Moisés
mesmo vendo a sarça queimando, mesmo vendo o sobrenatural, fala assim: não tem outra pessoa não, Deus. Irmão, seja sincero. Se tu está dormindo no teu quarto e aparece uma bola de fogo lá, bem grande dentro do teu quarto, e fala assim: vem que eu vou te usar amanhã nessa terra. Tu vai falar para Deus usar outra pessoa, ou tu vai se tremer todo e falar assim: aonde que é para ir, Senhor? Seja sincero, irmão. Eu acho que eu ia dobrar o joelho e falar assim: aonde que é? Quem é que é para falar, Senhor? Eu ia ficar com medo, irmão. Moisés, vendo tudo, falou assim: Senhor, é eu mesmo? Como é que eu vou lá, Deus? O que eu vou falar? Como é que vai ser? Vou falar com o faraó? Aí Deus paciente, irmão. Deus falou assim: Moisés, o que é isso que está na tua mão? Uma vara. Joga essa vara no chão, Moisés. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Moisés jogou a vara virou uma serpente. Moisés saiu correndo. O texto diz que Moisés se escondia da serpente. Aí Deus: volta, Moisés. Pega no rabo da serpente. Tu pegaria no rabo da cobra, irmão? Quem tem coragem de pegar no rabo de uma cobra aqui? Pega no rabo da serpente, Moisés. Moisés pegou a cobra, virou uma vara de novo. Aí Deus falou: agora, Moisés, pega a tua mão, enfia no teu peito pela roupa e tira. Moisés enfiou a mão. Quando ele tira a mão dele estava leprosa, branca igual neve, toda leprosa. Aí Deus falou: agora coloca no peito de novo, Moisés. Quando ele tira, a mão dele estava limpa. Deus falou assim: eu vou contigo dentro da terra do Egito, Moisés. Eu vou ser contigo. Aí Moisés: Senhor, mas eu não falo bem. Nunca falei bem, nem antes e nem agora. Chama outro. Aí você pensa assim: Jeová vai falar assim: sai daí então, pai, que eu vou arrumar outra pessoa. Aí Deus fala de novo: não, Moisés, é você. É você que eu vou usar e vou te falar mais. Você vai, quando você voltar, e o povo vai me adorar nesse monte. Eu vou contigo, Moisés. Irmãos, Moisés continuou falando que não era ele. Aí Deus falou assim: Moisés, você tem um irmão com o nome de Arão, não tem? Tenho. Eu estou resumindo porque o texto diz que Deus chega a ficar irado. Deus fica irado. Você acha que Deus aceita o meu não e o teu não de bom grado? Você quer ver uma coisa que deixa Deus irado? É quando você fala não para Ele. Ele fica irado contigo, irmão, e comigo. Você não tem um irmão com o nome de Arão? Tenho. Ele fala muito bem. Então vai ser o seguinte, Moisés: já que tu não quer falar, você vai. Tu vai, Moisés. Arão vai contigo. Tu falará com ele. Eu vou falar contigo e tu falará com ele. E ele vai falar com o faraó. Vai ser como se você fosse Deus e ele profeta. Mas é você mesmo que vai. Ponto final. E aí ele foi. Deus está chamando eu e você o tempo todo, meu querido e minha querida. Será que a gente não consegue entender, irmãos? Que a gente, sem perceber, fica falando não para Deus o tempo todo. Até quando a gente vai ficar dando desculpa? Daqui a pouco está com 70 anos. Aí está novo, fala que tem que estudar. Está novo, fala que tem que concluir não sei o quê. Daqui a pouco fala que tem que trabalhar. Aí daqui a pouco fala que tem que casou e que tem que cuidar do filho. Aí cuidou do filho, o filho cresceu, agora tem que cuidar do neto. Ué, mas já foi o filho, agora é o neto. Acabou. Por isso que Deus fala, na palavra o texto diz: eu quero me lembrar de ti, Senhor, na minha mocidade, antes que venham os maus dias.
Deus quer usar você quando você é agora que tu tá cheio de disposição e tá bom para trabalhar para Ele agora. Ele quer usar essa tua inteligência, esse dom que Ele mesmo te deu, essas mãos que tu tem, esses pés, essa boca, esse corpo. Ele quer usar você agora. A voz de Deus grita no templo dizendo: quem é que está disposto a fazer alguma coisa? Quem é que está disposto a parar de ficar falando que não? Pode passar. Quem é que Deus quer usar? Primeira coisa, Deus quer usar pessoas que estão em ambientes que proporcionam a oportunidade de Deus. Eu quero ouvir Deus falar comigo, mas não quer estar na igreja, não quer estar em ambientes espirituais. Como que eu vou saber o que a igreja está precisando se eu não participo de nenhuma atividade da igreja? Se eu não participar dos cultos da igreja, das atividades do templo, eu não vou saber e conhecer quais são as necessidades. Por exemplo, tem muita coisa aqui que tem pessoas que estão fazendo sozinho. Por quê? Porque ninguém quer se aproximar para perguntar: está precisando de alguma coisa aí? Quer ajuda aí? Quem é que organiza a sala de secretaria? Quem é que limpa esse auditório aqui? Você pode me falar? Quem é que fica responsável por esse auditório? Eu vi umas lâmpadas queimadas. Quem é que conserta essas lâmpadas? Quem troca essas lâmpadas aí? Eu vi quebrado o portão ali da solda. Quem é que conserta essa solda aqui? Ninguém quer saber, irmãos. Eu tenho que estar em ambiente que Deus vai falar comigo. Por que Isaías ouviu a voz de Deus? Olha o texto, vai dizer, Isaías 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e alto e exaltado, sublime trono, e a aba da sua veste enchia o... Então foi quando ele entrou no templo que ele viu e sentiu a presença de Deus. É por isso que eu sempre falo para as pessoas: quando eu vejo alguém que, ainda que desanimado, ainda que diante de situações adversas, ainda vem para a igreja, irmão, eu fico alegre. O meu conselho sempre vai ser: mesmo a coisa estando estreita, mesmo estando difícil, não deixa de vir para a igreja não. Continua vindo para a igreja. Por quê? Porque uma hora tu vai ver a glória de Deus aqui dentro desse lugar. Uma hora o fogo vai pegar, uma hora a bola de fogo vai te tomar, uma hora o Espírito Santo vai te transbordar, e esse desânimo, essa tristeza, esse aperto no peito vai sair de você, e você vai falar: Deus me renovou nessa noite. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Opa, essa palavra falou comigo hoje. Eu estava cabisbaixo, eu estava pensando em parar, mas depois dessa palavra, oh aleluias, sai da frente, Satanás, que eu vou pisar na tua cabeça agora. Mas por que, irmãos? Porque eu me coloquei no ambiente. Como que eu vou querer receber renovo se o ambiente que eu estou é ambiente de às vezes conversas diversas, só diversão, ou só trabalho. Se eu só trabalhar, se eu vou pensar em quê? Eu vou estar em casa até pensando em trabalho. Eu mesmo não trabalhando, eu vou pensar lá. Hoje já penso assim, eu acabei de chegar, mas eu já chego em casa pensando assim: amanhã tem um monte de coisa para fazer no trabalho. Porque eu só penso lá. É por isso que eu não posso abrir mão de estar em ambientes onde Deus está falando. Seja na oração, seja no hino da harpa, seja nos louvores. Desde o momento que o culto começa, Deus já começa a falar dentro desse lugar, irmãos. A libertação, ela vem através do ouvir. Ouvir o quê?
Ouvir o quê? A palavra. Esteja no lugar onde palavras proféticas são liberadas sobre a tua casa. Você quer libertação da esposa? Quer libertação do filho? Quer libertação do marido? Quer libertação do neto, da neta? Esteja em lugares onde palavras proféticas e de poder estão sendo liberadas. Ambientes onde Deus vai mover o mundo sobrenatural e vai falar contigo, meu irmão e minha irmã. Deus está falando aqui hoje. Aleluias. Deus não vai renovar a tua fé em casa, não. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Mas na maioria das vezes, observamos que ficam cada vez mais distantes, cada vez mais longe, e pedindo: uma hora Deus me renova, uma hora esse desânimo sai, uma hora, mas não proporciona um ambiente, não se coloca em ambientes onde Deus vai falar. Quem não conhece a história acha que simplesmente ele entrou no templo e estava com leve desânimo, né? Ele tinha acabado de perder um parente. O rei Uzias era parente do profeta Isaías. Ele era parente dele. É por isso que a gente fala assim, quando tristeza bateu, depressão bateu, ansiedade bateu, desânimo bateu, não fica em casa não, vem para a igreja. Porque aqui Deus tem uma palavra para você. Vou repetir: Deus não vai deixar você sair daqui vazio. Ele tem uma palavra para você. Pastor, a coisa está pegando fogo lá em casa. Tudo bem. Você acha que quem vai resolver é quem? É você? Não, é Deus que vai resolver. É Ele que vai mudar quem Ele tem que mudar. Quem precisa ser mudado, é Ele que pode curar as enfermidades que o medicamento e a medicina diz que não tem jeito. É Ele que pode restaurar aquilo que aos olhos do homem não tem solução. O Deus do impossível é Ele que pode fazer. Milagre só Deus pode fazer. Pode passar. Quem Deus quer usar? Quem Deus usa? Deus usa pessoas que têm relacionamento com Ele e o conhece. Olha o que diz, palavra muito conhecida, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos esforcemo-nos por conhecê-lo. Você e eu que temos que buscar conhecer a Deus melhor. Como que você conhece o Deus que você serve? Como é? Como é que você conhece a Deus melhor? Como que você conhece uma pessoa melhor? Distante ou se aproximando? Aqui, como que você adquire intimidade? Como é que você começa a pegar intimidade com alguém? Batendo papo, conversando. Quando você quer conhecer alguém, você começa a ficar o quê? No mesmo ambiente que ele está. Sim ou não, irmão? Aí você vai conversando, trocando mensagens, palavras. Através das conversas, um se revela com uma diferença. Deus já conhece você por completo, mas ainda assim Ele sempre está disposto a bater um papo contigo. E Deus sempre quer conversar comigo e contigo, meu irmão. Não é por acaso que Deus diz que aqueles que o amam buscam Ele na madrugada. Sabe o que é você abrir? Irmãos, as pessoas,
consegue ficar de madrugada fazendo tanta coisa? De madrugada para a feira para receber alguma coisa, de madrugada para comprar um ingresso, de madrugada para poder ver alguns capítulos para botar em ordem, que tinha tempo que não via a série, de madrugada vendo filme, mas ninguém quer tirar uma madrugada para falar, vou tirar essa madrugada para conversar com o meu melhor amigo. Quem é teu melhor amigo? Deus. Essa noite eu vou conversar com Ele, porque Ele é meu amigo. Quando muitos me abandonam, Ele nunca abre mão de mim. Quando eu mais preciso, quem está perto de mim é Ele. Ele não me desampara. Quando eu passei por maior sufoco, procurei ajuda, ninguém pôde me ajudar, mas Ele não. Ele abriu porta quando eu mais precisei. Ele me curou. Ele está sempre disposto a ouvir a minha voz. Vou bater um papo com meu amigo Jeová nessa madrugada. Nós vamos iniciar uma campanha de oração na madrugada, esse final de semana. Você acha que a maior parte ou a menor parte vai participar? A menor parte. Nunca é a maior parte. Nunca. Sempre é a menor parte. Deus usa quem quer se relacionar com Ele. Quem se relaciona com Deus, quem fala com Deus. É por isso, irmãos, que eu sempre falo com as pessoas: ore, tenha vida de oração. Irmãos, eu vou falar algo aqui, vocês vão acreditar. Você sabia que tem gente que fica com raiva se eu botar para orar aqui? Se eu botar para orar, acabou. Botou para orar. Não quer conhecer a Deus. A oração te aproxima dele. Eu vou repetir, meu irmão. Quando você ora, a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o clamam. O que significa isso? Quando você dobra o joelho para orar, ou quando você está no teu trabalho, em qualquer lugar, e quando tu começa a orar, Deus se aproxima com a presença dele do lugar que tu está falando. Porque quando você abre a boca para falar, ou ora do teu interior, você está orando para um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que ouve, o Deus que é vivo, o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. Então você chama por ele, ele se manifesta e fala: estou aqui, estou ouvindo o que tu está falando. Uma vez, irmão da Ana Paula, André, outro dia, ele veio num culto aqui, numa quinta-feira, numa sexta-feira, eu estava ali limpando a igreja, aí ele veio de lá, todo emocionado, com uma bolsa na mão. Pastor, ele me viu na rua e fala: ô pastor, ô pastor. Aí ele veio, chegou ali, quando ele chegou perto de mim, ele começou a chorar. Pastor, Deus ouve. Falei: ouve? Eu sei que ele ouve. Deus ouve, pastor. Eu ontem estava aqui na igreja e eu orei sentado ali, pastor, dentro do meu coração, e falei: Deus, eu precisava tanto de uma ferramenta, uma maquita para trabalhar. Eu ganhei uma maquita hoje de manhã, pastor. Não dá para tu dar glória, não? Para que dar glória, irmão? Isso é bobeira, né? Aí ele foi chorando, desceu aqui com a bolsa chorando: Deus ouve, pastor, Deus ouve. Vou trabalhar, porque eu queria para trabalhar, vou lá trabalhar. Falei: Deus ouve. Deus ouve, irmão. Deus ouve. Então quando a gente fala assim: fulano, vem orar, fulano ora 15 minutos iniciais, fulano ora na alvorada, fulano ora oração dos obreiros, eu estou falando assim: vem cá, vem.
vem falar com alguém que vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E a tua semana não vai ser igual. A tua semana vai ser diferente. Vem, fala, se abre com ele, porque ele vai te ouvir. Tu vai estar falando com alguém que não é alguém que não pode resolver teus problemas. É o Todo-Poderoso Deus. É o Deus que tem a palma, o mundo na palma, a terra é o estrado dos teus pés. Todo o poder pertence a ele dos céus e na terra. Deus do impossível, o Deus fiel, o Deus fiel. Então, irmão, tenha relacionamento com Deus. Como que você se relaciona com ele? Orando, jejuando, orando nas madrugadas, lendo a palavra dele. Quando Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a Bíblia é para fazer com que eu e você conheçamos melhor a Deus. Conheça a Deus. Separa um tempo do teu dia para ir para um canto, para um lugar, para reservar, para falar assim: Deus, eu vim aqui, nem que seja 20 minutos, para ouvir tua voz, para falar contigo, porque eu quero ser renovado pelo teu fogo, pela tua glória. Eu quero contemplar o mundo espiritual. Eu quero que o Senhor fortaleça a minha fé. Eu quero ouvir tua voz. Oh, me enche da tua glória, do teu fogo. Eu vim aqui para esse cantinho. Por quê? Porque eu amo sentir tua presença. Toca em mim aqui agora, meu Pai. O Senhor é bom demais. Oh, o Senhor é bom demais. Aleluia. Eu duvido se nessa hora Ele não vai manifestar a presença dEle, vai tocar em você, meu irmão. Eu duvido se Ele vai ver você buscando e vai falar: sai fora, rapaz, eu vou te tocar nada. Sei pra aí à toa que eu tô sem tempo. Duvido. Irmãos, eu fico vendo as pessoas passando cada humilhação para tirar foto com um homem que morre. Teve uma menina aí que morreu de insolação porque queria ver um show de uma mulher que nem conhecia ela, sabe nem quem é. No dia seguinte a menina morreu. Depois o show aí prosseguiu. Está fazendo show até hoje. Nem sabe quem morreu? Uma fã. Puxa, nota de pesar. Eu lamento tanto. Fazem cada sacrifício por ser humanos, mas ninguém quer separar, sacrificar nada para falar com Deus que me amou e que te amou como ninguém na face da terra. Ele amou tanto eu e você que entregou o filho dele para morrer na cruz, para que através desse sacrifício o meu e o teu pecado fosse perdoado. Aleluias. Olha o término do versículo. Tão certo, escuta isso, tão certo como nasce amanhã de manhã o sol vai nascer. Quem tem certeza que amanhã o sol vai nascer? Quem tem certeza? Eu tenho. Tu pensa nessa hipótese de amanhã tu acordou, tá de noite assim, igual assim, já pensou, irmão? Quem tem certeza que todos os dias pela manhã o sol nasce? Quem tem essa certeza? Pastor, mas eu acordo de manhã, só tá falando, peguei agora, o dia vai estar nublado. Tu nunca pegou avião, não? Pode estar nublado o que for, pega um avião e vai acima da nuvem para tu ver. O sol tá lá, forte, vivo, brilhando acima das nuvens. Mesmo com o tempo nublado, o sol nasce. Olha o que o profeta diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Tu não entendeu não? Vou te explicar, tá? Quando você se esforça para buscar Deus, o profeta está falando, com certeza a presença dele vai se manifestar quando tu buscar ele. Com certeza ele não vai faltar o encontro, não vai furar contigo, não vai dar um bolo em você. Você vai clamar e vai buscar, e ele vai aparecer dentro do teu quarto,
lá no teu trabalho, na tua igreja, quando tu dobrar o joelho, onde tu buscar Ele vai estar lá, Ele vai comparecer lá naquele lugar, tão certo como o sol. Virá para nós como as chuvas de inverno, como a certeza de dias chuvosos em dias de inverno. Quando alguém clama a Deus, Deus sempre vai aparecer. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Você já viu pessoas que não erram? Olha assim e fala assim: hoje com certeza vai chover. O tempo está tampado. Tem certeza que vai chover, mas não tem certeza de que quando clamar, Deus vai se manifestar. Mas o quê? Como as chuvas que regam a terra, Deus sempre aparece. Pode passar. Quem Deus quer usar? Deus usa quem se disponibiliza. Deus usa quem se disponibiliza. Pastor, quem Deus vai usar aqui? Quem fala assim: pode me usar, Deus. Qualquer um que está aqui dentro aqui, se falar, pode me usar, Deus, se prepara que Ele vai te usar. Quem Deus quer usar aqui hoje? Qualquer um que falar aqui, que quer ser usado, Deus vai te usar hoje. A partir de hoje. Qualquer pessoa que está dentro desse templo hoje aqui, que está ouvindo essa palavra, e crê que é Deus que está falando hoje aqui, que disser: Deus pode me usar, Deus vai te usar. Eu vou repetir: Deus vai usar a tua vida. Isaías capítulo 6, versículo 8. Quando ele ouviu Deus gritando, o que ele diz? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. É tipo assim: rapaz, quem está falando é Deus. Como que eu vou falar não pro Deus que eu devo a minha vida a Ele? Se não fosse Ele, nem vivo nessa terra eu tenho. Os filhos que eu tenho foi Ele que me deu. A mulher que eu tenho foi Ele que me deu. O marido que eu tenho foi Ele que me deu. O trabalho que eu tenho foi Ele que me deu. Até o pão que eu comi hoje, se não fosse a mão dele, eu não teria um pão para comer dentro de casa. Tudo que eu tenho é Ele que me deu. Como que eu vou falar não para Ele? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Aleluia. Como falar não? Essa palavra tem acendido no meu coração, irmãos, porque já está se tornando insuportável tanta gente falar não para Deus. Tempo todo. Sai ano, entra ano. Ano que vem, conta comigo. E aí, vamos lá? Não. Termina o ano que vem, volta comigo, vamos lá? Não. Ano que vem. Meus sentimentos para aquele jovem que partiu hoje. Quem viu lá a notícia? Renan. Muitas igrejas orando, né? Vou fazer uma pergunta, irmãos. Será que ele tinha muitos planos e projetos? Sim ou não? Quem é jovem aqui? Quem é jovem aqui? Cadê os jovens? Levanta a mão. Jovem e adolescente. Vocês têm muitos planos? Olha. Quem são jovens senhoras? Jovens senhoras até o quê? Até os 30? Acertei? Até os 40, né? Até os 40 aí. Quem tem até 40 anos aí? Tem planos? Tem planos? Hã? Eu vou mais longe, tá? Quem tem aí até 60? Tem planos? Um monte de plano, não tem?
Todos nós. Tá? Nunca é tarde. Tem gente com 80 que quer casar. Vô Geraldo, quando estava vivo, com 112, não foi? Que ele queria casar. E terceiro, porque morreu a primeira, a segunda e a terceira, não foi? O irmão da Dona Luzia, 90 anos. 90 anos, é o irmão mais velho da Dona Luzia. Quer casar, irmão? Vô Geraldo casou com a primeira, que é a avó da Marcele, aí faleceu. Aí a segunda, casou com a segunda. Ele viveu 115 anos, né? Aí morreu a segunda também, porque imagina, o cara que vive 115 anos, irmão, né? Aí casou com a segunda, aí queria casar com a terceira, os filhos. Não, chega. Irmãos, tem planos. Agora, se você vai conseguir cumprir todos eles, tu não sabe. Só tem uma certeza que você tem que ter, meu irmão. O que tu está reservando na eternidade? Porque para lá uma hora tu vai. Uma hora vai. Pode demorar 30, 40, 20, 18, 15, 100. 116, que hoje a mulher mais velha é uma mulher brasileira. A japonesa morreu, agora é uma brasileira, 116 anos. Mas uma hora ela vai ou não vai? Foi um de 116 no outro dia? Uma hora vai. O que você está reservando para lá? Hebreus 3, versículo 15 diz: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como na rebelião. Deus está falando, se tu está ouvindo a minha voz, não se rebele para a minha voz. Não deixe o coração endurecido, dizendo, não faço mais nada para Deus. Não conta comigo para nada. Deixa eu ver aqui. Espera aí, Jeová, deixa eu ver minha agenda aqui. Rapidinho. Nossa Senhor. Ó, esse ano não dá não. Ano que vem. Ano que vem, só. Ano que vem, tá? Ano que vem. Esse ano tá cheia a agenda. Não endureça o coração para Deus. Nem por causa de ninguém. É você e Ele. Pode passar. Quem Deus quer usar? Deus quer usar quem conhece os seus limites. Ok? Vamos lá. Eu coloquei isso daí porque tem muita gente confundindo as coisas. Irmãos, tem coisa que nem dá para falar aqui, ó. Primeiro que eu não gosto desse negócio de ficar falando mal de igreja e internet. Não fala mal da igreja. Ah, mas a igreja tal, o pastor tal, o irmão tal, ele é adúltero, ele rouba, ele é cachaceiro, ele fuma maconha, ele mente, ele tal. Meu irmão, fica tranquilo, um dia ele vai estar diante de Deus. Ninguém vai escapar. Não se preocupe com isso. Ninguém vai escapar. Uma hora, a hora dele chega. Fica tranquilo. Deus está vendo. A Bíblia diz em Romanos, de maneira que cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. Olha o que diz Isaías 42, versículo 8. Eu sou esse é o meu nome, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus usa quem sabe na verdade quem é que manda nas coisas.
Eu preguei 5 almas. Eu preguei 5 almas. Ai, eu trouxe uma mensagem revelada. 5 almas se converteram. Tu só foi a casca. Você era a casquinha. O que estava dentro de você que fez a alma vir no altar. Quem usa é Ele. É Ele que convence. É Ele que tira o coração de pedra e põe o coração de carne. É Ele que manda a unção. É Ele que manda o poder. Deus usa quem conhece os limites. É tipo assim: Senhor, na verdade, se o Senhor não for, eu nem vou, porque não vai acontecer nada. Porque só acontece se o Senhor fizer. Só tem cura, só tem milagre, só tem libertação se o Senhor operar. Deus não dá a glória dele para ninguém, irmãos. Toda honra e glória seja dada para Ele. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmão, como Deus te usou. Nossa, que é isso? Não. Quem sou eu? Pobre miserável. Eu. Foi Deus. Se não fosse a misericórdia dele, eu nem sei, eu ia ficar falando, não dá nada. A glória dele. Toda vez que contar algo, diga: Deus fez, Deus curou, Deus operou, Deus manifestou o poder dele, Deus teve misericórdia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Porque para Ele, porque por Ele são todas as coisas. Deus quer usar quem conhece os seus limites. Eu sei. Coitado de mim. Não fosse Deus na minha vida, não fosse a misericórdia dele, nossa, a gente não tem nada de bom não, irmão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se Deus não te der uma sabedoria na hora, se Deus não abrir teu entendimento, se Ele não te der revelação, eu e você, a gente está perdido, irmão. Quer se gloriar? Glorie-se nele. Dá glória para Ele. Pode passar, está terminando. Deus usa quem e se deixa ser moldado por Ele. Olha o que o texto vai dizer, preste atenção nisso, irmão. É por isso que eu digo que Deus, Ele usa pessoas, usa qualquer pessoa, mas tem coisas que Deus vai moldar. Sim ou não? Vai moldar. Tem características, da personalidade que Deus vai falar assim: pô, isso aqui vai atrapalhar, eu vou tirar. Senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Se Deus te der uma função de liderança, se Deus for te dar uma função de liderança, e você for uma pessoa muito braba, Deus vai trabalhar, vai modelar você. Deus vai te dar um molde. Por quê? Se você exceder, o que vai acontecer? Jeová me usa assim: vem cá, endemoniado, Satanás, vem aqui. Vem aqui que eu vou chapar a mão na tua cabeça e Satanás vai sair hoje. Vem aqui, pomba gira. O que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer, irmão? Não consegue entender? Deus, Ele pode até não arrancar isso de você. Você pode ser uma pessoa que vai falar com mais firmeza, um pouco mais alto, mas Ele vai tirar um pouco da rispidez. Deus vai moldar. Deus vai falar assim: não vou arrancar tudo, mas eu vou dar uma moldada. O que está em excesso eu vou? O que está em excesso eu vou tirar. Um
pouquinho. Eu não vou pegar e arrancar tudo, não. Eu sei o jeito dela, o jeito dele. Mas eu vou dar uma moldada. Eu vou dar uma melhorada. Vamos lá. Isaías capítulo 6. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Olha isso, irmão. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Sabe o que Deus está falando? Vem do jeito que você está, eu quero te usar, porém tem coisa em você que eu vou tirar. Não tem como você ministrar sobre um Deus santo que abomina o pecado, que requer de nós santidade, se você comete pecados. Deus quer usar, pastor, e se entrar aqui nas portas dessa igreja, o bandido mais perigoso da Baixada Fluminense, se render diante desse altar e dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me. Você acha que Deus vai falar que não vai usar ele? Vai, mas ele vai mandar uma brasa para tocar nele, para arrancar tudo que não provém do trono da glória de Deus. Ele vai ter que largar todas as práticas dele, para ele ser um instrumento na mão de Deus. Deus vai moldar ele. Ele vai ter que parar de fazer coisas. Sabe por causa de quê, irmãos? Testemunho converte mais do que palavras. Não adianta ter boa dicção e falar bem, se quando eu olho para a tua vida tem um monte de coisa errada. Não adianta. O que adianta eu falar assim: para de mentir, eu falo um monte de mentira. Não fuma não, hein? Para de fumar. Larga essa bebida, hein? Quem já viu gente cheia cheio de razão, querendo questionar alguém que está fazendo alguma coisa errada, mas está fazendo também? Quem já viu isso? Aí, aqui, olha, eu já estou perdido mesmo, tu para com esse negócio aí, tu ajeita a tua vida, hein? Fazendo um monte de coisa errada. Aí a pessoa fala assim: olha quem está falando. Quem conhece aquele ditado antigo? O sujo. Quando alguém fala assim: Deus pode me usar, esteja pronto, que Ele vai te usar, mas Ele vai moldar você. Ele vai passar fogo da planta dos pés até a tua cabeça. Ele vai tirar de você pensamentos que te afastam da presença dEle. Ele vai te tirar inclusive de algumas amizades. Você sabia que quando eu falo que Deus pode me usar, tem amizade que Deus vai me separar dela? Por quê? Porque senão não vai dar para Deus me usar. Porque aquela amizade vai tentar preencher alguns momentos da minha vida com coisa errada. Eu não vou conseguir. Como que eu vou conseguir? Então quem diz: Senhor, usa-me, está pronto também para se santificar, ser santificado por esse Deus. É você falar assim: Senhor, quero ser usado da maneira que tu quer. Eu quero ser exatamente o que o Senhor quer que eu seja, não o que eu quero ser. Molda a minha vida. Eu quero que olhem para mim e digam: ele teve um encontro verdadeiro com alguém. Ele teve um encontro com Deus. Aleluias. É por isso que uma vez nós estávamos trazendo uma mensagem lá no bairro Grande Rio. Já falei sobre isso. Uma pessoa que era lésbica, né? Entrou na igreja. Já falei isso aqui já. Ela, sua companheira da época. E resumindo, oramos, né? Ela caiu no chão lá, repreendemos, expulsamos. Ela teve uma manifestação lá.
repreendemos o mal e tal. Ela chegou em casa já decidida, falando assim, ó, acabou. O tempo passou um tempo, eu vejo essa Marcele lembra dela, entrou uma mulher dentro da igreja, de saia, uma blusa, toda arrumada e tal. Aí eu falei assim, eu conheço ela de algum lugar, mas não lembrava, olha só. Conheço de algum lugar. Daqui a pouco eu falei assim, nossa, parece muito com a pessoa que esteve aqui e tal. No final, Pai do Senhor, pastor, lembra de mim? Aí eu falei, quando você entrou ali, eu falei, conheço de algum lugar, não lembrava. Lembra do dia assim? Então, eu sou aquela pessoa completamente moldada. Deus trabalhou na vida dela. Anos depois, o diácono Marilson, já foi daqui da igreja, está lá no Grande Rio, na igreja que é do pastor Valdemir Pinheiro. Eu dando testemunho, contando para ele, ele começou, se emocionou, chorou, falou, pastor, eu sei quem é essa mulher, eu conheci ela hoje é uma missionária. Eu vi ela pregando numa igreja, eu fui numa igreja, ela estava lá, e ela contou essa história aí, esse testemunho que o senhor está falando aí, ela contou, só não sabia que tinha sido no nosso campo, na nossa igreja, lá no Grande Rio. Eu falei, isso aí. Hoje, missionária, Deus molda quem Ele quer usar. Você quer ser usado por Deus? Você está pronto para ser moldado e moldada por Ele? Está pronto para ser preparado por Ele? Porque Ele tem pressa em usar eu e você da maneira como Ele quer. Aleluias. Pode passar, tem mais alguma coisa? Fim. Se coloca de pé. Eu vou dar para você, fica tranquilo, eu vou terminar o culto. Você vai falar com Deus. Eu não vou orar por você. Não tem como, diante de um tema desse, eu orar por você. Deus já falou. Deus já falou. Se você ouviu a voz de Deus, você já sabe o que fazer. O que fazer? Ou dizer sim ou não. Você vai falar, e agora? Você não precisa falar comigo. Você vai falar para Deus. Se você quer ou você não quer. Deus sabia quem ia estar nesse culto aqui hoje. Ele sabia quem ia estar aqui hoje. E Ele sabe hoje quem vai falar sim, quem vai falar não. Você pode já fechar os seus olhos, precisa olhar para mim. Fala com Deus. Depois que você ouviu essa palavra, que é a palavra dele, fala com Deus. Não fala comigo. Sim ou não. Deus pode usar você? Ele pode contar contigo ou não? Você quer ser útil diante de Deus? Você quer ser útil ao Senhor? Você está disposto ou disposta a falar sim para Deus ou não para Ele? Se estiver, fale com Ele aí agora. Você que está ouvindo essa voz, essa mensagem, essa palavra, fale no teu coração aí agora. Você que ouviu essa mensagem hoje, Deus falando no templo, porque naquele dia Deus gritou, conclamou no templo: quem eu posso usar? Quem eu vou enviar? Aleluias! Com quem que eu posso contar? Uma voz disse lá, no dia que Deus conclamou: eis-me aqui, Senhor. Fala com Ele aí. Oh, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor me conhece, Deus. O Senhor sabe meu interior. O Senhor sabe, ó Pai, eis-me aqui. Eu estou aqui, Deus. Eis aqui a minha vida, Senhor. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Usa-me, ó Pai, para que teus propósitos se cumpram, ó Pai.
Eu quero trabalhar aqui na tua casa, ó Deus, não importa onde seja aqui. Me dá alegria de fazer as coisas no teu reino, na tua casa. Eu tenho alegria de trabalhar, ó Deus, para colocar o sustento na minha família, ó Deus, nos afazeres da minha casa, mas eu amo fazer a tua obra, meu Pai. Eu amo, meu Deus, quando o Senhor usa a minha vida, eu posso ser útil a Ti. E, ó Deus, eu amo, Senhor, quando eu vejo alguém, ó Pai, ser alcançado através da minha vida. Quando eu percebo que o Senhor usou a mim, ó Pai, e alguém foi abençoado, alguém foi alcançado. E o Teu reino, ó Deus, começa a ter o crescimento que o Senhor requer de nós. Ó Deus, nesta hora, sonda aqui nesse lugar. Ó Deus, que o Senhor possa honrar a fé e dar força para aquele, ó Deus, que nesta noite disse sim, do fundo da alma e do coração. Não sim, ó Pai, momentaneamente, mas um sim decidido, dizendo, a partir de hoje, eu não falo não para Deus mais não. Eu estou disposto a ser útil em alguma coisa, de alguma forma. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, aleluias. Ajuda, Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus, amém. Quem pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe.